Olá, meus queridos, eu sou a Vani, vim falar mais um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, né? Como fazer essa ferramenta linda, maravilhosa, que harmoniza a nossa vida, abre a nossa consciência, né? E abre o nosso coração também para os ensinamentos do Mestre, que traz tanta luz, consolo, harmonia, esperança para a nossa vida, né? Então, como fazer o Evangelho? Escolher um dia e horário fixo. Nesse dia e horário, né, uma vez na semana, a Espiritualidade Amiga, eles têm equipes, né, que fazem o Evangelho conosco, eles trazem irmãos para estudar com a gente também, que estão na mesma evolução, né? E nesse dia e horário, uns minutinhos antes de começar, eu coloco uma música edificante para harmonizar o ambiente, elevar a vibração, né? Eu coloco uma florzinha para receber esses irmãos queridos que vêm com tanto amor e carinho, né? Trazer essa harmonia, fluidificar a nossa água. Eu coloco uma jarrinha com água, né? Depois, quando acaba o Evangelho, eu bebo. Se tiver mais alguém fazendo juntos, né? A gente dá um pouquinho para cada um. E eu coloco no potinho dos meus animais, no meu aquário, nas minhas plantinhas. E antes de acabar, a gente vai enchendo até chegar a outra semana, né? E vai bebendo aquela aguinha na semana e completando a jarrinha de água. E a gente faz o Evangelho tudo em voz alta, porque os irmãos que estão aqui à nossa volta, que muitas vezes desencarnaram, mas não tiveram entendimento, né? Eles não conseguem ouvir os espíritos mais evoluídos, nem ver, mas eles conseguem ouvir a nós que ainda estamos na matéria, né? A vibração está mais próxima. Então, quando a gente faz o Evangelho, eles escutam, né? Muitos deles se doutrinam, acabam tendo entendimento e pedindo ajuda para serem levados para tratamento. Os que não estão preparados ainda para escutar o Evangelho, para fazer a mudança íntima, eles começam a se sentir incomodados, né? Com a oração, com o Evangelho, com a elevação do ambiente. E eles acabam se afastando porque isso incomoda eles, ou muitas vezes eles tentam primeiro atrapalhar para que a gente não consiga fazer o Evangelho, né? Mas quando eles veem que a gente é persistente, que nós queremos mesmo a mudança, que a gente está fazendo certinho, né? Eles acabam desistindo, afastam, e em outro momento onde eles estiverem abertos, né, para o acolhimento, muitas vezes tem que sofrer mais, né? Que muitas vezes é através do sofrimento que a gente procura Deus, procura melhora, né? E com certeza quando isso acontecer no coração desses irmãos, eles vão ser acolhidos como todos, né, que são amparados pelo nosso Pai amado. Daí, na hora exata do Evangelho, eu leio, eu tenho esses livrinhos assim de cabeceira, né? Eu abro uma mensagenzinha rápida, leio em voz alta, depois eu faço uma prece de abertura, de agradecimento, o que vier do coração. Depois eu vou ler a mensagem que vai ser o estudo. Pode ser qualquer mensagem edificante, eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu leio em sequência, cada semana eu leio um pedacinho e quando eu acabar de ler tudo, daí eu vou abrindo aleatório, porque os ensinamentos, né, as palavras são as mesmas escritas, mas o nosso entendimento muda. Então, conforme a gente vai evoluindo, vai entendendo coisas que nós já lemos antes, se a gente ler agora, a gente vai ter uma outra interpretação, a gente consegue captar, refletir outras coisas, né? Então, o Evangelho é para sempre. A gente pode fazer o Evangelho com ele a vida toda, mas com qualquer mensagem edificante, com a Bíblia, com qualquer mensagem que nos faça refletir, que faça que nos indica o caminho, né, da evolução, né, da melhoria, do ensinamento do Cristo. Depois de falar do estudo, de lido, né, a gente vai falar o que entendeu de coração, com simplicidade, sem precisar enfeitar ou falar coisas que a gente ainda não alcança, porque a espiritualidade que vem fazer o Evangelho conosco, eles sabem da nossa ainda limitação, né? E eles são muito amorosos, eles entendem e eles não se prendem nisso, né? Pelo contrário, eles têm muita compaixão por nós
Então, o que nós falarmos, o que for o entendimento daquele momento, com simplicidade, vai ser acolhido com muito carinho por eles, né? Porque eles sabem aonde a gente pode chegar, que a gente está na transformação, no caminho ainda. Então, não precisa ter vergonha, né? Não precisa ficar elaborando coisas bonitas, não. Tem que ser o que você entendeu realmente naquele momento, né? Que isso, e pode, esse entendimento vai mudar com o tempo. Depois a gente faz uma prece de encerramento, agradece, né, por tudo de maravilhoso. Se tiver outras pessoas juntas, a gente abre para que os outros também falem o que entendeu, se quiserem, né? Se não, a gente faz uma prece de encerramento e distribui nossa aguinha. Bom, é isso, né? Então vamos começar aqui nosso evangelho. Eu vou abrir aqui esse livrinho, vamos ver o que vai cair para nós. Amar sem ser amado. Senhor Jesus, uma pessoa eu gostaria que me ouvisse, me desse uma palavra, me abraçasse e olhasse nos olhos. Isso não tem sido possível, o que me abriu uma chaga na alma. Mas, como acredito em mim e me respeito, não ficarei sujeito à vontade alheia sem reação positiva. Vencerei a falsa necessidade de ser acolhido, amado e compreendido. Suplico-te as forças de resistência. Se daqui para frente amar sem precisar ser amado, experimentarei uma nova alegria, a de ser forte para seguir o meu caminho. Assim, pensando, peço a tua bênção e me sinto tranquilo. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Bom, agora nós vamos fazer nossa prece, né, de abertura. Pedir as bênçãos do nosso Pai amado nesse estudo, que as palavras aqui lidas tragam conforto, tragam libertação para o nosso espírito, que a espiritualidade amiga e querida possa trazer paz, harmonia, fluidificar a nossa água e agradecer a todos esses irmãos que vêm, né, com todo carinho fazer esse evangelho conosco, né? Agradecer ao nosso Pai amado sempre por nos dar tantas oportunidades lindas e que seja feita sempre a vontade dele, que possamos estar conectados com esse amor e essa luz, que assim seja. Bom, então nós vamos agora fazer o nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É o item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso se comprazer com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Bom, aqui continuo da semana passada, né? Que é sobre fazer comentários sobre o que a gente vê dos outros, né? Eu entendi aqui que a gente ver o mal nos outros não é um problema, porque realmente o mal existe. Muitas vezes as pessoas falham como nós falhamos, todos nós estamos aqui, né, para aprender. Aqui é um hospital, aqui é uma escola, nós estamos aqui para nos melhorar, né? E falhar, todos nós falhamos, né? Nós não somos perfeitos, senão não estaríamos aqui. Então, quando a gente vê um irmão, né, agindo de uma maneira contrária ao amor, né, que tudo que está em desequilíbrio, todo sentimento desequilibrado que
causa mal tanto para nós mesmos quanto para os outros, é um desequilíbrio, né? E quando a gente vê um irmão fazendo, né, dessa maneira, em vez de julgar, a gente vai enxergar que a pessoa está errada, que ela não está agindo corretamente, né? Mas isso é natural, não tem como não, né? Até porque se a gente não enxergasse, a gente não teria uma percepção, né? E muitas vezes chega até nós pessoas e situações até para despertar o nosso olhar, né? Muitas vezes a gente vê o outro fazendo alguma coisa e a gente vai refletir sobre aquilo, fala, nossa, e se fosse eu? Ou mesmo fala, ó, eu já fiz isso, graças a Deus hoje eu não faço mais e vou me policiar para que isso não aconteça. Ou eu tenho que me corrigir também, porque eu também tenho falhas, né? E tenho que me olhar para dentro de mim, né? Então acaba sendo um ensinamento quando as coisas chegam até nós. Muitas vezes é coisas que a gente acha que não faz, e naquele momento que a gente vê o outro fazer, quando a gente já tem um pouquinho de consciência, até desperta de nós, a gente fica até com vergonha, fala, nossa, a pessoa tá fazendo isso e eu já fiz isso também, né? A partir de hoje eu vou me policiar mais, né? É um aprendizado. Agora, você olhar o que a pessoa tá fazendo e talvez até tentar ajudá-la, né? No sentido de dar um bom conselho, de tentar mostrar para ela que ela tem que enxergar, né? Não é ela fazer o que você fala, mas ela entender talvez que aquela situação ela tá agindo daquela maneira, mas que talvez seria melhor ela observar e olhar por outro ângulo, daí você estaria ajudando a pessoa, né? Muitas vezes você não defamando essa pessoa, não ficar falando o que ela faz para todo mundo, para que ela seja punida, né? Porque é muito difícil. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão próximas de nós cometendo atos e eu acho que se for para falar de uma maneira ruim, né, para prejudicar aquela pessoa ou prejudicar outros, e não falar, né, mas no ato de não falar, porque você sabe que aquela pessoa naquele momento não vai entender, eu acho que seria até uma compaixão, dependendo do caso, né? Que cada caso é um caso, né? Mas muitas vezes também quando você não fala porque você quer que aquela pessoa se prejudique, né? Ela vai continuar fazendo aqueles atos, né? Porque muitas vezes a pessoa tem até mania de falar, né? Eu não vou falar nada, não. Ela que se vire, a hora que ela quebrar a cabeça, ela muda, né? Então quer dizer, você não tá se importando com a pessoa. Você quer que ela se dê mal e que aprenda se dando mal, né? Daí já é uma maldade, você está carregando um sentimento ruim, né? Então assim, tudo depende do olhar que a gente coloca, se for falar da maneira como fala, se for se calar, também não para prejudicar. Muitas vezes você fala uma coisa para alguém e ela até vai ficar chateada com você, mas depois ela vai entender que você falou aquilo pro bem dela, né? Dependendo do jeito que você se expressa, né? Do jeito que você fala, né? Então, assim, eu acho que o cuidado com o que você fala, com as palavras que você usa, com a energia que você põe no que você fala para a pessoa, eu acho que muda tudo o contexto, muda tudo o olhar dela, o entendimento dela, porque se ela ficar com raiva de você, se você falar de uma maneira grosseira, né, com sentimentos pesados, né, ela vai entender aquilo só como crítica, né, ela não vai entender como você está querendo ajudar ela. Então muitas vezes ela pode até se revoltar, mas se você falar com amorosidade, né, mostrando, pedindo, né, para que ela olhe para dentro de si, veja se realmente é aquilo, né? Então assim, tem tantas maneiras, mas depende muito da situação. E a gente percebe se está certo ou errado, dependendo do que a gente está sentindo naquele momento, né? Se você está sentindo que você precisa falar para despertar, mas que no seu coração tem uma amorosidade para isso, é porque os seus sentimentos são bons para resolver aquilo, para ajudar aquela pessoa. Mas se você fala com orgulho de que está sendo melhor, de uma maneira recriminando, de uma maneira pesada, criticando, né?
Daí eu acho que o peso que você põe demonstra o que você tem no coração também, né? Porque aquele irmão está em desequilíbrio, fazendo coisas erradas, mas nós também muitas vezes estamos em desequilíbrio e nós acabamos enxergando da mesma maneira que ela e fazendo a mesma coisa, só que com pessoa diferente. Ela fazendo com o outro e você fazendo com ela. Então a gente tem que refletir muito na hora de falar, na hora de não falar, na hora de pensar. A gente tem que refletir muito na situação, no contexto. Não é fácil, é muito difícil, mas eu penso que o amor é tudo. Tudo que você faz com amor vale a pena, né? Se esse amor for um amor equilibrado, porque muitas vezes a gente acha que tá fazendo com amor e não tá. Como filhos, né? A gente acha que eles são obrigados a nos escutar. Eu tô falando porque eu amo ele, tô corrigindo ele, quero que ele se melhore, e com isso a gente fala exigindo, né? Achando que ele é obrigado a fazer o que você quer, gostar do que você gosta, olhar através dos seus olhos, né? Então, é um cuidado que a gente vai tendo com o tempo, com a maturidade, com o estudo, se conectando a Deus, pedindo a espiritualidade, pedindo a Jesus para nos intuir, para falar as palavras certas, né? Não ir falando de uma vez, mas primeiro se preparando para ver, né? A melhor maneira de falar ou não falar. Tudo, eu acho que é refletir e sentir no coração, né? Não é fácil, mas com o tempo a gente vai treinando até isso, né? Porque isso é um meio de olhar, é como Jesus olha para nós, né? Como Deus olha para nós, com amorosidade, nos perdoando, não julgando, respeitando o nosso momento, né? E é isso que a gente tem que tentar fazer com as pessoas à nossa volta, né? Com as coisas que acontecem. Bom, meus queridos, é isso que eu entendi. Não sei se eu consegui passar, né, o que eu entendi, mas é só agradecer a Deus e a espiritualidade amiga por esse momento tão lindo. Então agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Gratidão, meu Pai de amor e luz. Gratidão, meu Jesus amado e querido, pelos seus ensinamentos. Gratidão a toda a espiritualidade amiga, mentores, nossos anjos protetores e a todos esses irmãos que trazem desafios, que trazem sentimentos para que a gente também reflita e muda o nosso pensar, o nosso viver, o nosso amar. Então, todos esses irmãos que chegam até nós, não é por acaso, né? Sempre tem uma lição atrás disso, sempre tem um porquê daquilo está acontecendo na nossa frente ou próximo de nós, né? Que possamos então pedir a nosso Pai amado que acalente o nosso coração, nossas palavras, nossos pensamentos, para que nós possamos ser um instrumento dele. Através dele, né, sermos irmãos, sermos amigos, sermos pessoas de bem nessa seara linda, que é sempre um ajudando ao outro, porque toda vez que nós ajudarmos, nós também vamos ser ajudados. Então, só agradecer a esse Pai amado e querido, que a luz do amor, que suas bênçãos se derramem sobre todos nós, sobre todos os irmãos encarnados e desencarnados, sobre todo esse planeta, sobre o universo, a natureza, os animais, toda a sua criação, Pai. Gratidão por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus queridos, que Jesus abençoe a todos nós, uma linda semana para todos e um beijo no coração. Agora eu vou distribuir minha aguinha, né? Boa semana.